Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos até ele, e nele faremos a nossa morada. Quem não me ama não observa as minhas palavras, e a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu disse-vos estas coisas enquanto estou convosco, porém o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vou-la dou como a dá o mundo. Que o vosso coração não se perturbe nem se assuste. Ouvistes o que eu vos disse: vou, mas volto a vós. Se me amasseis, certamente havíeis de folgar de eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Disse-vos-lo agora, antes que suceda, para que quando suceder acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, que nenhum poder tem sobre mim. É, porém, necessário que o mundo conheça que amo o Pai e que faço como o Pai me ordena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Numa ocasião, Nosso Senhor, referindo-se ao mistério que hoje celebramos na igreja, assim se expressou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito Santo que deviam receber os que tivessem fé nele. Então, caríssimos, o que nos importa agora é uma espécie de contraponto entre o que aconteceu quando o Espírito Santo veio a primeira vez, desta forma solene, como que batizando a igreja nascente, e o que acontece agora com relação ao mesmo dom que Deus quer derramar sobre os fiéis. Então, Nosso Senhor usa a expressão sede. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus falava do Espírito que deviam receber os que tivessem fé nele. Este convite que Jesus faz, referindo-se ao dom do Espírito como uma água, cujo valor só pode ser aquilatado por quem está com sede. Quem pensa em água quando não tem sede? Isso deveria nos chamar a atenção, porque, evidentemente, uma vez que é nossa obrigação depois, cooperando com a graça, fazer passar dos ritos e dos símbolos
os mistérios que nós celebramos, de modo que eles apareçam na vida, nós temos um problema. Nos falta esse tipo de sede que, de algum modo, atraiu. Foi o ambiente necessário, o ethos necessário, para que o Espírito Santo viesse a primeira vez. Já o profeta Isaías, muitos séculos antes, a respeito do mistério celebrado, dizia: todos vocês que têm sede, venham à nascente das águas. Mesmo os que não têm dinheiro, venham e bebam à saciedade. Qual é o problema que devemos meditar hoje? Evitando todos estes folclores que acontecem por aí, numa festa como hoje, por causa do contrabando pentecostal. A questão é a seguinte, meus queridos: tudo o que o Espírito Santo toca, muda. É uma regra. O que o Espírito Santo toca, ele transforma radicalmente. A questão é que nós já organizamos de algum modo a nossa vida, a nossa própria imagem e semelhança. E não vemos lá por que o Espírito Santo deveria mexer naquilo que nos custou tanto sacrifício, tanto esforço, tanto empenho. E aí então, ao invés de termos esta sede que deve ir ao encontro do dom do Espírito, ao invés de termos sede, temos medo. Temos medo. Um medo herdado do nosso primitivo pai Adão. Vocês sabem que uma vez que Adão, aquele que até então privava com Deus no paraíso, era íntimo de Deus e tinha em Deus o seu melhor amigo, depois do pecado, se viu na obrigação de se esconder de Deus. Deus o chama, não o encontra, tem que chamá-lo, porque ele está escondido. E como herdeiros da lama adâmica, não é muito diferente. Temos, caso decidamos abrir nossa vida de fato, como ela deve ser aberta, temos medo que Deus mexa nesta estrutura que montamos para ela, que interfira em nossos gostos, que mexa nos nossos interesses, que desfaça certas estruturas. Esse é o nosso problema. Então, infelizmente, não obstante prestemos culto a Deus e por Cristo lhe rendamos toda a ação de graças pelo dom de Pentecostes, o que aconteceu a primeira vez está relegado a uma memória e não a algo que deve, enfim, reproduzir-se nos nossos dias. Sobra medo, falta sede. Sobra medo, falta sede. E é certo, se olharmos com atenção o que narra o evangelista São Lucas, não estamos errados na intuição de que o Espírito Santo, se vier, não pode deixar tudo como encontra em nossa vida. Claro que não! É evidente que o Espírito Santo não pode deixar tudo como ele encontra na nossa vida. Aquele a quem o Espírito Santo toca, o Espírito Santo muda.
De modo que a nossa oração hoje, porque dissemos, não é? Fizemos aí ressoar junto com a Mãe Igreja, por meio de nossas vozes, a seguinte súplica: vinde, ó Espírito Santo, e mandai-nos lá do céu um raio da vossa luz. Vinde até nós, Pai dos pobres, caudal de todos os dons e fulgor dos corações. Inundai, ó luz santíssima, os recessos mais profundos das almas dos fiéis. Mas a nossa oração tem um pouco o sabor da oração agostiniana, da oração de Santo Agostinho antes de sua conversão, a respeito da qual ele fala no capítulo 8 das Confissões. Ele orava assim: cura-me, Senhor, cura-me, mas não agora. Cura-me, Senhor, mas não agora. Então, infelizmente, boa parte dos católicos rezam hoje nestas condições. Vem, Espírito Santo. Vem, mas não agora. Agora não. Por isso, queridos, eu trouxe aos senhores e às senhoras essas ponderações para entender como é possível que o Espírito Santo, que operou no início da Igreja, seja o mesmo operando agora nesta idade da Igreja, e os efeitos sejam tão distintos, tão diferentes. Há quem até pondere dizendo: mas padre, olha, por que será que não acontece hoje também, quando invocamos o Espírito Santo, fenômenos naturais sobre a natureza, como ocorreram no dia de Pentecostes, quando houve um tremor de terra e quando o vento balançou a casa onde estavam os apóstolos e os demais discípulos, quando línguas de fogo apareceram? Ou seja, por que não há sinais visíveis? Por isso, porque sobra medo e falta sede. Sobra medo e falta sede. Nossa oração deveria ser exatamente esta, ainda mais diante da urgência, das urgências pelas quais passam a Mãe Igreja e o mundo. Não poderíamos orar noutros termos e nem ter outro tipo de oração a não ser esta: vinde, Espírito Santo, agora, como quiseres, toma, aquece, cura, irriga, queima e renova todas as coisas já. Se levarmos da festa de hoje, caríssimos, a humilde confissão de nossa fraqueza e de nosso medo, já será um bom sinal de que esta festa de Pentecostes algum efeito produziu em nós. Porque eis o nosso problema principal e maior. Eu quero crer que mais do que o mundo pagão do Império Romano, muito mais do que aquele mundo paganizado do Império Romano, o nosso mundo neopaganizado necessita de testemunhas corajosas e audazes, como foram as primeiras, sobre as quais veio o dom do Espírito Santo, cuja memória fazemos nesta Santa Missa.
Mas quanto estamos dispostos a colocar nas mãos de Deus a chave do carro da nossa própria vida e dizer-lhe: Senhor, vai por onde o Senhor quiser. Cheios de restrições, de condições, de apegos, fica muito difícil apelar para que venha o Espírito Santo, por um lado, e sermos atendidos por Deus, por outro. Certamente, Deus nos ouve como um pai ouve crianças que pedem o que não sabem, que pedem o que não entendem. Pedem o que não entendem. Então, senhores e senhoras, levemos hoje desta missa o compromisso, não é, de rever se de fato estamos dispostos a permitir que o Espírito Santo cumpra a sua tarefa. E eu disse e repito, que o Espírito Santo toca, ele transforma. Outro detalhe, deixa eu esclarecer aqui. Se os senhores levarem a sério o que houve com aqueles homens e mulheres depois de Pentecostes, uma coisa é clara, uma leitura simples dos Atos prova isso: eles nunca mais tiveram sossego. Eles nunca mais tiveram sossego. E quem, vivendo, não se inclina para outra coisa a não ser para sossegar, não sabe o que diz quando pede o dom do Espírito Santo. Quem, fazendo qualquer coisa, não faz outra coisa a não ser procurar sossego para a própria vida, não entendeu nada do que estamos celebrando. Eu gostaria que me dissessem que daqueles homens e mulheres que estavam no cenáculo quando o Espírito Santo veio, quem foi que depois, ao sair de lá, teve um dia de sossego? Um dia! Estas coisas, estas regalias e comodidades da vida sobre as quais os homens do mundo repousam e que lhes dão um sossego carnal e humano, isso não é coisa que se possa prometer ou esperar de quem efetivamente busca o dom do alto, busca a plenitude da vida no Espírito Santo. Eles, é verdade, eram homens cheios da consolação de Deus. O apóstolo São Paulo que o diga. Mas sossego não tinham. Sossego não. Sossego não. Então é bom que se esclareça isso para que nós tenhamos consciência de que não é uma, né, muita gente trata o Pentecostes, o dia de Pentecostes, o milagre que aconteceu nesse dia e seus efeitos como uma excentricidade, como algo estranho. Não, senhores, leiam depois, meditem depois os Atos dos Apóstolos. Aqueles homens e mulheres nunca mais foram os mesmos, em primeiro lugar. Segundo, nunca mais tiveram sossego. Sossego. Então estejamos atentos às coisas.
estejamos atentos a esta realidade maravilhosa que Deus ardentemente deseja realizar em nós, mas que não fará enquanto não despertar, não despontar em nós a sede. Quem tiver sede, venha a mim e beba. Nosso Senhor não condicionou o dom do Espírito Santo aos bons, aos santos e aos perfeitos. Ele não disse, olhem, os que forem perfeitos, os que forem santos. O dom está condicionado à sede, ao desejo. Ao desejo. Coisa que começa a brotar e a verter nas almas que deixaram, que pararam de desconfiar, de suspeitar de Deus. E que porque não desconfiam, confiam. Porque confiam, nada negam. Tudo rendem, tudo entregam, tudo colocam nas mãos do Senhor. Fora isso, queridos, desculpe, é só folclore. Meu Deus de misericórdia, que dia folclórico nas nossas igrejas e nas nossas paróquias é o dia de Pentecostes. Um fogo de folhas secas, que ao terminar, o fogo que ao se extinguir das folhas secas, faz as coisas permanecerem como eram antes. As pessoas vêm, chamam o Espírito Santo. Vocês sabem, infelizmente, até com que excessos e exageros estranhos à fé católica o dia de hoje é celebrado por aí, para depois todos correrem atrás do sossego. O sossego de suas vidas bem montadas, com todas as garantias humanas. Não é possível. Não é possível. Então rezemos hoje, senhores. Se ainda não estamos amadurecidos para um dom como aquele que foi derramado sobre a igreja nas primeiras horas de sua existência, e se estamos certos de que isso não pode acontecer ainda, porque estamos, por um lado, cheios de suspeições e de medos, e por outro lado, inclinados ao sossego e à vida cômoda, é sobre isso que temos que rezar. Aqui está o nosso problema e que faz o nosso Pentecostes ser uma vaga sombra daquele primeiro Pentecostes. Uma sombra. Uma sombra. A Santíssima Virgem Maria foi uma presença que se destacou quando Deus derramou em plenitude o dom do seu Espírito. Estava ali como mãe e como madrinha da igreja que recebia uma espécie de batismo para iniciar a sua missão, para prosseguir a obra redentora do mundo, recebida das mãos do Cristo. Supliquemos esta boa mãe, hábil, nesta arte de se abandonar à ação do Espírito, sem impor condições, porque tudo que o Espírito toca transforma. Isso é uma realidade até, uma vez que um dos sinais visíveis do Espírito sempre foi fogo. O que é que passa pelo fogo e continua do mesmo jeito depois? Meus filhos, o que é que passa pelo fogo e continua depois do mesmo jeito? Impossível. Tudo que passa pelo fogo
sofre alguma alteração, uma vez que o fogo tem a virtude de transformar nele o que ele toca. O que o fogo procura e faz com aquilo que toca? Transformar nele aquilo que ele tocou. Com relação ao Pentecostes, que pode acontecer conosco depois a qualquer momento, Deus está esperando um eis-me aqui. Presto sum. Sem condições, sem barganhas, sem cautelas, sem promissórias assinadas. Aí sim, filhos, aí o medo terá sido substituído pela sede, e para esta sede virá então a água viva. Portanto, depende de nós, depende de cada um de nós. Meus filhos, não é ilusão quietista, é heresia esperar que Deus faça tudo sozinho. Basta que a gente fique sentado, não mexa um dedo e as coisas vão acontecendo por si. Isto é loucura. A gente que pensa assim, não, eu fico quietinho, não é? Vou pelas vias da tibieza, um estrito cumpridor do dever e mais nada, e depois todas estas coisas vão acontecer. Não, senhor, não, senhora. Santa Teresa de Jesus, nas suas obras místicas, a respeito disso que eu falo, chama essa decisão de decisão decidida. Decisão decidida. Eu repito aqui, eu insisto, tudo que o Espírito Santo toca, ele muda. Então tomemos cuidado com as invocações, porque elas podem passar por falta de respeito, por brincadeira. Não estamos dispostos a mudar nada, pelo contrário, queremos que Deus mude, Deus é quem tem que mudar. E qual é o sentido de uma jaculatória, de uma invocação como esta? Veni Creator Spiritus. Isso não faz o menor sentido. Então estejamos atentos, filhos, a hora é grave. E ontem como hoje, Deus não espera menos. Não espera menos. É uma opção, escutem, Jesus coloca um se alguém tem sede, porque pode não ter. Evidentemente, quem não se inclina para outra coisa, a não ser para o sossego e a vida sossegada, não vai ter esta sede nunca. Mas, se a bondade de Deus fizer surgir no meio de nós alguém com esse tipo de disposição de alma, bendito seja. Que é gente assim, com esta têmpera, que a igreja e o mundo necessitam. Assim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.